Este ano a gente decidiu inverter a lógica do nosso Fórum de Extensão Unital por uma Sociedade Melhor, começando as discussões antes mesmo da realização do evento de fechamento, para que a gente entregue a carta da comunidade, né, da sociedade local, para orientar a universidade nas ações de extensão para os próximos anos. Então, hoje a gente está recebendo aqui para um bate-papo descontraído, mas com muita responsabilidade também, o Rafinha Acústico, que é um músico muito querido aqui da nossa cidade, de Taubaté, e que faz parte de um projeto muito bacana também, que é o Coletivo Música Taubatiana. Então, seja bem-vindo, Rafinha. Obrigado por aceitar o nosso convite para esse bate-papo. Obrigado também, que alegria estar aqui, principalmente representando o coletivo, que para mim é uma alegria ainda maior, né? Que tudo que acho que acontece junto, em movimento e com mais pessoas, com certeza tem mais força, então eu estou aqui em nome dessa força também. Bacana. Então, o fórum deste ano, nós vamos abordar o tema a saúde, né? Então, o saber cuidar, o indivíduo, o trabalho e a comunidade. A saúde, numa perspectiva biopsicossocial, que a gente diz, né? Que é a nossa saúde física, a nossa saúde mental e a nossa saúde social, né? Nós, como seres humanos, temos essas três dimensões que devem estar sempre em harmonia para que a gente possa considerar que a gente tem uma qualidade de vida e principalmente a questão da saúde, né? Com a pandemia, muita coisa veio à tona, né? E fez a gente olhar um pouquinho mais para dentro, ver como que anda a nossa vida, né? Acho que foi um momento de um balanço importante, né? E porque afetou muito a nossa saúde mental também, né? E a cultura é algo que vem como um bálsamo nessas ações, né? A gente viu ano passado uma quantidade enorme de lives, né, com os nossos cantores preferidos, né? Ações de dança, ações das mais variadas formas, a cultura se fez presente, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho assim para a gente. Eu acho que para começar, né, para quem ainda não teve a oportunidade de saber o objetivo do coletivo musical taubatiano, você podia contar um pouquinho para a gente como que surgiu, né? Qual que foi essa ideia e qual o objetivo de vocês? Bom, a ideia de juntar vários artistas num trabalho só, acho que já é um ponto, já é uma receita, digamos assim, que foi muito testada já, né, durante a história da música brasileira e sempre deu muito certo. E o Renato Teixeira teve a ideia de juntar a gente como um coletivo. Na verdade, depois que a gente fez uma homenagem para ele, a convite do Pedro Rubim, uma homenagem para ele na Festa da Imaculada, cantando só Renato Teixeira, artistas de Taubaté cantando Renato Teixeira. Ele assistiu o ensaio, daí ele convidou a gente para participar de um show dele, lá mesmo na Festa da Imaculada, uma coisa bem taubatiana, né? E a gente cantou Romaria, todo mundo com ele, foi muito lindo, isso já tem bastante tempo, já tem mais de 5 anos, acho que foi 2000, enfim, 2000 deixa pra lá, né? Antes E da aí, pandemia. foi bem antes, não tinha ninguém de máscara, era uma aglomeração em cima do palco, era uma maravilha. E aí, depois desse show, ele chamou a gente e falou: olha, eu acho que a gente podia ser um coletivo aqui para levantar várias questões, para defender nós como artistas, né, nos defendermos como artistas e também, de alguma forma, aumentar nosso rendimento como artista, nossa valorização de todas as formas, né? Então, se a música já tem esse poder que você falou, de alguma forma, ajudar a gente a cuidar da cabeça, cuidar da mente, cuidar do coração, ela em forma de coletivo, representando uma cidade, por exemplo, ela tem uma força ainda maior, né? A gente começou a sentir que essa identificação com a cidade poderia chegar mais forte ainda no coração do taubatiano, a princípio. E a ideia do Renato era transformar esse coletivo depois para que ele contaminasse outras cidades e cada cidade, cada região tivesse o seu coletivo para depois formar uma grande rede nacional de coletivos para que não dependesse mais de alguns meios que de alguma forma acabava burocratizando um pouco as coisas e a gente ficava um pouco refém de algumas situações. Então a ideia desse coletivo era colocar a música na frente e aí eu acho que ia chegar em mais corações, né? Então surgiu desse convite do Renato, que na verdade ele se inspirou numa homenagem que fizemos para ele, e aí a gente já tinha um grupo ali dessa homenagem, agregou mais pessoas também durante o percurso,
um ou outro entrou, saiu, e sempre a gente se ajudando muito, fazendo ações, todo mundo junto, e também ações fragmentadas, enfim, que sempre deixaram a gente assim, bem esperançosos mesmo de que a arte tem uma força maior do que o próprio artista mesmo, né? Então a gente estava ali representando a arte taubatiana. Quantos vocês são hoje? Olha, bastante. É aquela banda que eu gosto, que eu tenho que ficar pensando para falar quem somos, né? E é bastante gente, ó. João Oliveira. Vou falar sem ler, para você ver como eu amo os meus amigos. João Oliveira, Teteco dos Anjos, Toninho Matos, Gustavo Lessa, Lucas Bernoldi, Tuíla Correia, Kaká também, o Diego Luiz, Pedro Freire, eu, né, o Rafinha. Ainda tem os meninos da banda, o Sidney, o Fabinho Machado. Enfim, já passaram outros também. Camilo Frade já passou por nós, tiveram outras participações. Aí tem um tal de Renato Teixeira também, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar do Renato. Ele também. Só fera, então. Brincadeiras à parte, o Renato ele fala de uma forma muito tranquila, assim, de que ele se sente parte do coletivo. Não é assim, o Renato e o coletivo. Embora a gente saiba do peso dele, ele também sabe, obviamente, que tem um peso especial, um engajamento, né, de público e tal. Mas ele se sente parte ali. A gente tem um grupo no WhatsApp, por exemplo, para trocar ideias, para dar novas ideias, gravar novas coisas, e ele também se sente parte como nós. Acho que isso faz muito bem pro coração dele também. E é uma junção de gerações, né? O Renato mais velho, né? Depois vem a geração do Toninho, do Teteco, depois de vocês, e ainda tem o pessoal mais novo, né, chegando. Por exemplo, o Bernoldi, que é mais novo ainda. É interessante isso, porque é uma junção de gerações real. Não é aquele discurso de que o importante é a geração... É real, que o Renato... a postura dele com a gente, assim, é bem nesse sentido mesmo. Ele gravou já com vários do Coletivo Independente, ele participou do meu DVD, gravou vídeo com o Toninho. Ele promove essa junção real mesmo. Então, porque a música une, né? Na verdade. Sem dúvida. Né? Não importa a idade, né? É ela que traz, remete às memórias, né? Faz a gente ficar mais leve, né? E daí, dentro desse contexto, como foi a recepção dos corações taubatianos ao coletivo? Eu acho que foi muito positiva, porque nosso primeiro show, assim, oficial, né, como coletivo, foi no Museu de História Natural aqui de Taubaté, para uma reinauguração do museu. E foi, de certa forma, um manifesto ali também para trazer as pessoas para conhecer esse museu. Então, o show foi do lado de fora do museu, com entrada gratuita, uma divulgação muito especial na época pro povo da cidade. Aí a gente fez um show que a gente ensaiou, inclusive o Roberto, que é produtor, que é irmão do Renato, fez a produção com a gente, participou dos ensaios, o Renato ensaiou com a gente também. E a gente fez esse show cantando músicas dos nossos compositores daqui, inclusive do Renato, e também fazendo um tributo a Elpidio, Tony Celi Campelo e tal. Então foi um show bem taubatiano. Ainda foi um pouquinho mais para trás ainda, né? Pegando Celi Campelo, mas Elpidio bem mais para trás. Uma coisa que o Renato nunca deixou de trazer, pelo contrário, assim, ele tem essa memória muito forte e não quer deixar morrer jamais essas canções, que não vão morrer mesmo. Só para concluir que no final do show, a gente cantou Romaria, descemos todos do palco, porque o palco foi do lado de fora do museu. A gente saiu, passou no meio do povo e entrou no museu cantando Romaria, como um convite. Venham conhecer o Museu de História Natural que tem em Taubaté, e a gente mesmo não sabia que existia. E aí acho que a gente foi apresentado assim. Então você perguntou como é que foi pro coração do taubatiano. Acho que começamos bem. Depois a gente fez uma campanha até para a prefeitura, reciclagem do lixo. Também foi uma outra coisa muito positiva, né? Acabou agregando para nós um outro valor assim especial também, que é uma coisa que o Renato também falou muito, que a gente tem que servir nosso povo, servir nossa prefeitura, seja lá quem for o prefeito. A gente tem que servir a arte, servir a música. E a arte tem esse poder. E foi muito bom. Acho que o povo taubatiano gosta da gente. Eu acho que sim, a arte trazendo, a música trazendo paralelamente uma outra face da cultura, né? Como você colocou, do Museu de História Natural. Vocês tiveram também uma exposição no Taubaté Shopping. Queria que você falasse um pouquinho, né? Legal. Foi a inauguração de um Museu da História da Música taubatiana. E foi muito emocionante, porque era um espaço ali como se fosse uma loja do Taubaté Shopping, cheio de fotos, cheio de história ali, né? Então tinha coisas da Celi, por exemplo, da Hebe,
E aí tinha uma fotinha nossa ali também no cantinho, e a gente se sentiu muito honrado de alguma forma, claro, faz bem pro ego e tudo mais, mas mais do que isso, a gente sentiu que era um movimento mesmo. E desde Tropicália, Clube da Esquina, enfim, os movimentos foram as coisas que fizeram mais história, né? Que tiveram mais vida longa. Então a gente pensou, poxa, tá rolando esse movimento aqui também. A gente também faz parte, tem uma história muito antiga, muito longa já que aconteceu na cidade. E aí essa transição não pode ser esquecida, né? Senão de alguma forma fica escondido. Então a gente fez um pocket show dentro do Taubaté Shopping para inaugurar esse museu da história taubatiana de música. E o Tony Campelo veio e cantou com a gente. Foi muito legal. A gente tava, para mim, por exemplo, particularmente, estava vivendo um filme ali, né? Tava o Renato Teixeira, o Tony Campelo e todos os meus amigos do coletivo, alguns que eu já era muito próximo, outros que eu fiquei depois. E, então, imagina como é que isso não é para o nosso coração, né? E são ações, né? Como você disse, não só música, né? A gente está, de alguma forma, também colaborando com, por exemplo, uma campanha de reciclagem de lixo, com a inauguração de um museu. Então, tem uma questão de comunidade, né? Uma questão social, uma questão que eu sempre defendi muito, assim, que a música tem esse poder, a gente tem essa responsabilidade e a gente não pode ser omisso nesse ponto, né? É verdade, a gente sempre coloca assim, a questão do esporte, né? Que acho que transforma vidas também, mas eu acho que a música, a arte tem esse poder, né? Vocês se sentem inspiradores de outras gerações? Como que é a reação do público depois? O pessoal, a galera mais jovem chegando, como que é essa relação dos fãs com o coletivo? Eu sinto com certeza, porque tem muito artista que vai assistir a gente. Eu percebo isso. A gente fez um show no Sesc, a gente tava com um show que era tributo ao Elpidio, a gente fez também uma turnê em algumas cidades daqui, e depois a gente fez um show no Sesc. E a quantidade de artistas que tinha na plateia deixava a gente emocionado. E eles falando, poxa, é uma referência para nós e tal. Só que essa referência, ela não tem um degrau assim. É uma coisa assim, um ali, referência para outro aqui, o outro daqui, a referência para outro daqui, dentro do próprio coletivo, né? Imagina, a gente é fã um do outro, né? Nós somos fãs uns dos outros ali. Então, acho que sim, somos uma referência de alguma forma, no sentido de inspirar. Eu vejo meninos bem mais novos que eu. Gente, por exemplo, um músico de 19 anos, eu já tô com 21, né? Sou bem mais velho. Um ancião, praticamente. Contei uma mentira cabeluda agora. 21 de carreira, né? Enfim, eu tenho 35. E sim, a gente tem que entender que de alguma forma a gente inspira, assim como os nossos próprios colegas inspiram a gente, como o Renato, por exemplo, de outra geração inspira ainda mais. E eu acho que é uma outra responsabilidade bonita de se ter, né? Se a gente está tendo essa oportunidade, a gente tem que honrar. E é uma disposição de se unir para se fortalecer, né? Eu acho que esse é um diferencial, pelo que você colocou na proposta inicial do Renato com vocês. Olha, a gente precisa valorizar a nossa arte, então eu acho que essa união também é algo que é bem marcante, né? Na minha opinião, eu que também sou fã do coletivo. Porque a gente vê que em qualquer área existe concorrência, né? Então, quando você vê uma ação dessa, olha, são vários artistas, vários músicos, né, que cantam em barzinhos, fazem os seus shows, têm as suas composições, têm as suas gravações, mas saem de si para estar junto e levar a arte para um maior número de pessoas, né? Sem dúvida, e esse espírito ele contamina também a gente. Muitos ali têm carreira solo e tal, né? E aí quando você está num grupo, é que eu já participei de outros grupos, participo também de outros grupos já há muito tempo, mas é muito inspirador mesmo você saber ser coadjuvante, você aprender a tocar a bola. Isso é maravilhoso, é um aprendizado para a vida mesmo, né? E o coletivo tem muito essa dinâmica, o show, uma hora fica só um ali na frente, daqui a pouco vai um trio na frente, depois ficam dois, enquanto isso a gente faz backing vocal em pequenos grupos separados. Parece que é um resumo da vida. Olha, você tem que saber a hora de ser protagonista, a hora de ajudar o cara que precisou ali ser colocado para cima, em algum momento ele se perdeu, a hora de saber receber uma ajuda também, né? De saber brilhar, mas mais do que isso, deixar brilhar, né? E o coletivo ensina muito isso. Eu acho que é uma lição para a vida. Exatamente o que você falou. Os juntos somos mais fortes. Isso aí parece um clichê e tal. Na verdade, mas
Mas se a gente vive isso de verdade, o aprendizado é especial. Você pode ser, em algum momento, o camisa 10 ali do time, mas você sozinho jamais vai ganhar um campeonato. Você pode até resolver um jogo ou outro, mas você não vai ganhar um campeonato. Então, o coletivo é um time com vontade de ganhar campeonatos, né? Não de só fazer um gol bonito. E como que o coletivo ensaia? Que é bastante gente, né? Então, assim, como é a escolha de repertório, como que vocês ensaiavam e como que vocês estão conduzindo isso durante a pandemia, com distanciamento? Legal. A gente faz, normalmente, ensaios para temporadas, digamos assim, né? Vai ter a temporada do Elpidio, a gente vai fazer um tributo ao Elpidio dos Santos. Então, a gente tem opiniões, todo mundo ali opina também. Tem a nossa produtora Lu, que é maravilhosa, também ajuda a gente muito em partes executivas e tudo mais. E o João Oliveira, nosso diretor musical ali, que ele dá um direcionamento de arranjo e tal. A escolha de repertório, muitas vezes, é em conjunto, como eu falei. O João, às vezes, sugere e a gente escolhe de acordo com o gosto de cada um. Você vai pegando um pouco a manha, né? Como todo mundo tem voz ativa no seu projeto, ali a gente acaba também, todo mundo opinando um pouco, né? A gente ensaia todo mundo junto, às vezes não acontece, não dá para ir um, não dá para ir outro, a gente faz ensaios fragmentados, mas, por exemplo, nesse show do museu, a gente saiu lá no DPX Studio, que é um estúdio grande, porque precisa ser grande, né? Porque é muita gente, tem que ser organizado, porque é pelo mesmo motivo, né? E realmente funciona mesmo, porque é baseado no respeito, porque se você tem 12 cantores, cada um vai cantar 2 músicas, então um repertório de 24 canções, vamos supor. Se você não souber respeitar, que a sua opinião ali é 12, é 1/12, né? Vai ficar complicado, né? Imagina, uma banda, eu tenho banda com 4, tenho banda com 8 e tenho um coletivo que é mais ainda, né? Se não houver um desprendimento, um respeito à opinião do próximo e também, ao mesmo tempo, você conseguir se impor como indivíduo, né? Imagina, por isso que eu falo, o coletivo é uma lição de vida, assim, o tempo todo é uma lição de vida. Só que a gente se gosta tanto, a gente se diverte tanto, e é tão assim, o Toninho vai cantar, eu sou fã das músicas do Toninho, sou fã do Toninho, amo o Toninho. Então ele vai cantar, eu fico admirado ali, fazer um back vocal pra ele, pra mim é privilégio. Daqui a pouco sai o Toninho, entra a Tuíla. Aí a Tuíla faz um dueto com a Cacá Rodrigues, maravilhosa. Daqui a pouco tá o Bernold cantando uma música linda que ele compôs ontem, junto com o Teteco, que também tava lá, fazendo um back vocal pro Renato, enquanto o Diego Luiz e o Pedro Freire faziam um dueto entre os solos do João Oliveira. Então, imagina, para mim é fácil, trabalhar, né? Cantando, é fácil, né? Ser coadjuvante. Pois é. Trabalhar cantando. Então, por falar em cantar, a gente podia ter uma canjinha, assim, intermediária. Claro. Daí, vou deixar o repertório para você escolher, então. Tá bom. Eu vou cantar uma do Renatão, que a gente sempre canta no show, um Renato, que a galera pede mesmo, nem que a gente não quisesse, né? E as músicas dele têm futuro, viu? São músicas boas, eu acho que vou cantar uma música dele aqui para dar uma divulgada. Essa aqui é Renato Teixeira e Almir Sater, a gente faz sempre ela no show. Foi a primeira que eu cantei no coletivo para homenagear o Renato, e ele apareceu no show. Quer dizer, ele apareceu no ensaio, enquanto eu estava cantando essa canção, que minha mãe sempre cantou em casa, e gosta muito, né? Então, significou bastante pro meu coração. Vamos lá. Ando devagar, porque já tive pressa, e leve este sorriso, porque eu já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, que nada sei. Linda, linda, linda. Essa música, ela toca o coração da gente, né? Depois de uma certa idade, né? A gente fica ainda mais reflexivo, né? Mas... Pois é, e quando fala é precisa chuva para florir, a coisa mais maravilhosa que tem nessa música, na minha opinião, que quando a gente está no meio da tempestade a gente esquece, né, que é só por causa dela que vem algumas outras coisas espetaculares, né? É tipo o arco-íris, se não tivesse chovido, a gente não ia ter o arco-íris. Tudo bem, você pode ter um mundo só de sol, só que você não ia ter o arco-íris nunca. E o arco-íris não é tão espetacular, quando aparece a gente não sai correndo para ver, né?
E é preciso a chuva. Então a gente tem que amar a chuva também, porque é ela que vai ajudar na hora das flores. Faz bem para nossa saúde, né? ver as flores e ver o arco-íris também. Daí vamos caminhando, né, para o final do nosso bate-papo também. Eu queria que você desse dicas para quem quer iniciar na música, né, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, independentemente da idade, né, eu acho que nunca é tarde para começar um sonho, né, para tirar um sonho do papel. Os sonhos não envelhecem, né, como no Clube da Esquina, lá que um outro coletivo nos ensinou também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para quem gosta da música, quer desenvolver o seu dom, seja tocando um instrumento, cantando, ajudando na produção também de shows, né, numa produção cultural. Queria que você falasse desse uma palavrinha de incentivo para esse pessoal que está nos assistindo. Legal. Olha, eu estou olhando aqui a minha figura aqui na tela e o microfone, para mim aqui, ele está perto do coração. Eu acho que esse é o meu grande conselho. Se você microfonar seu coração, imagine que tem um microfone no seu coração e você está com um foninho de ouvido para escutar um pouco mais alto aquilo que você já escuta, aquilo que ele já te disse, porque no fundo a gente sabe o que toca a gente profundamente, aqueles desejos mais sinceros que ninguém colocou dentro da gente, que não foi imposto por ninguém. Então, se você tem dentro de você esse desejo em relação à música, você tem que ter um amor profundo por plantar coisas em relação a isso. Não pensa na colheita se você vai começar agora. Pensa que você tem que plantar, porque você não vai colher todo dia, mas você pode plantar todo dia. Então, estudar instrumento, buscar referência, assistir shows, se aproximar de pessoas que já estão onde você gostaria de estar, que seja degrau por degrau, né? E o senso de coletividade, assim, né? O senso de comunidade, acho que é muito importante também. Então, se você está começando com a música, não espera vir um produtor, vir um empresário, alguém bater na porta da sua casa e falar que a sua música tem que tocar na novela, sabe? Aquela coisa que acho que antigamente tinha muito isso, hoje talvez menos. Faça do jeito que você acredita que o seu coração está pedindo para você fazer. E se profissionalize, claro, né? Não tem trajetos que você vai ter que fazer para acontecer, mas você pode encurtar alguns caminhos, né? Então, acho que é a soma de você ter a fé mesmo naquilo que o seu coração está te dizendo, com a inteligência de encurtar alguns caminhos para que você se valorize, se veja como uma empresa, para que você veja, eu quero viver disso, então você vai precisar ganhar dinheiro com isso, então você tem que levar a sério. Não é uma coisa que vai cair do céu. A inspiração, para finalizar meu conselho, a inspiração é importantíssima e a transpiração é tanto quanto. Rafinha, você, como disse, né, está atuando há muito tempo aí, né? Apesar de ser jovem, já tem mais de 2 décadas, né, na área da cultura, na área da música. Como que você avalia hoje, atualmente, no Brasil, políticas públicas voltadas ao fortalecimento da cultura, à disseminação da cultura? Queria que você fizesse uma avaliação mais sobre esse viés político, né? Eu sou, em geral, assim, um cara bem aberto e bem tranquilo com esse ponto, porque eu acho que é realidade. Não importa quem tiver, sempre vai ter a arte. Não importa qual vai ser o governo, sempre vai haver a cultura. Então, a gente tem que falar sobre isso o tempo todo mesmo. Eu acho que está um momento duro, difícil, para ser bem sincero. Essa questão do Ministério da Cultura ter virado uma Secretaria do Turismo, isso é bem complicado para nós, assim, para quem está fazendo projetos sérios, para realmente se sustentar e ainda fazer ações lindas e sociais também, servir a comunidade com o dinheiro do povo. Quem faz isso mesmo está sentindo uma dificuldade, por uma questão de ajuste ali mesmo, de valorização. Bom, eu não sou o cara mais especialista nesse assunto, então eu também tomo um pouco de cuidado, né, para não ser injusto, mas eu imagino que seja um momento difícil para nós. Eu acho que ajuste tem que haver, eu concordo que tem que haver ajuste, e eu acho que isso está sendo feito de alguma forma, creio que esteja sendo feito, para leis de incentivo e tudo mais. Porém, eu acho que a visão, acho que a pandemia, espero que tenha ajudado de alguma forma, de mudar
uma coisa de visão mesmo, assim, de um olhar diferenciado para o artista, não endeusando o artista. Eu nunca me coloquei dessa forma, e eu acho que se a gente quer ser valorizado, a gente tem que se valorizar e também tem que ser responsável. Então, eu tenho que entregar coisas que realmente eu acredito, eu tenho que fazer um trabalho sério, tenho que prestar conta direitinho, tenho que chegar na hora certa, aí sim eu vou poder pedir um cachê maior. Então, como eu creio que eu faço esse movimento, eu tenho um direito, né, e tenho deveres. Então, a sua pergunta, no geral, acho que é um momento duro, mas, por outro lado, assim, momentos difíceis também fazem com que a gente se fortaleça de uma maneira que talvez nunca tenha se fortalecido antes, né? Assim, se juntar para, entre aspas, brigar por nosso espaço, mas tem que ser de maneira inteligente também, não separatista, sabe? Eu não acredito muito nisso. Acho que a gente tem que forçar o diálogo, a gente tem que ser coerente. Se a gente está achando que o diálogo não está sendo bem feito, que a gente está sendo deixado de lado, a gente não pode inverter a situação, demonizar tudo que a gente não acredita e achar que essa polarização vai resolver. Porque estava bom antes, também não estava bom. Precisava de ajuste. Então a gente acha que tem que ter inteligência e aproveitar esse momento duro para se juntar de forma organizada, de forma inteligente e de forma responsável. A gente viu uma movimentação grande o ano passado por causa da pandemia, com muitos artistas passando necessidades mesmo, né? Então teve uma movimentação grande aqui em Taubaté. Eu acredito, como a gente vive no interior, as coisas são mais, acredito que mais leves, né? Mas eu acho que é algo que sempre a gente precisa discutir. O coletivo, né, se me permite uma opinião, né, tendo essa repercussão que vocês têm, fazer um movimento nessa, né, de cobrança mesmo, para traçar diretrizes. Eu acho que a universidade pode ser parceira de vocês nesse aspecto, né, lá pela Pró-Reitoria de Extensão, no fórum do ano retrasado, no fórum de 2019, foi colocado isso pelo grupo que discutiu a cultura, a necessidade de melhorar as políticas locais, né, para o desenvolvimento da cultura em todos os seus aspectos, não somente a música, né, mas dança, literatura, pintura, escultura, né, todas as expressões Sim, artísticas, né? Então poderia ser um caminho também e que a gente... Verdade, isso é muito importante. Olha, eu participei de um fórum que teve aqui recentemente, que eles queriam saber dos artistas o que a gente pensava que poderia melhorar. Aqui da cidade, né? Da fórum municipal. E foi a primeira vez que eu participei disso. Eu fiquei até falando, poxa, que vergonha, né? A gente quer melhoria e tal, fica lá olhando aquela coisa, porque o Brasil e tal, e eu não participei de um fórum aqui da minha cidade. Então, isso que eu falo também da autorresponsabilidade, né? E a gente tem que cobrar mesmo e também tem que doar, né? Doar o tempo, doar a energia e cobrar sim, com certeza. Tem muita coisa para melhorar. Eu acho que aquela velha história, né? Arruma sua cama que daí o mundo vai ficar melhor, né? Então, a gente tem que... Se a gente tem essa força aqui, realmente, como você falou, muito verdade. A gente tem essa responsabilidade, deve cobrar e utilizar essa força de maneira inteligente. O tema do primeiro fórum, né, quando isso surgiu, era o mundo fica melhor quando você participa. Né? Então, vai ao encontro disso que você falou, dessa responsabilidade, né, de todo mundo, se cada um fizer esse pouquinho, que também parece aquela coisa, aquela frase feita, aquele clichê, mas que eu acredito muito nessa união, né, nessas ideias. Então, eu acho que quando a gente abre esse diálogo, muita coisa que a gente não tinha pensado vem à tona e o discurso se fortalece. Te agradeço pela pergunta, porque às vezes é um tabu, né? As pessoas ficam, eu mesmo tenho medo, aí você se posiciona, daí na internet você não sabe o que vão dizer, e aí fica aquela coisa confusa, porque aquela brigaiada e tal, mas não é isso, a gente está falando de políticas públicas, de melhorias, de coisas que podem ser melhor, o que a gente pode fazer, né, como artista mesmo, como cidadão e depois artista, né, porque a gente não consegue separar as duas coisas, somos as duas coisas, então tem que ser uma coisa natural, tem que ter diálogo mesmo, se precisar ter uma manifestação, alguma coisa que seja um pouco mais, né, de chacoalhar, claro, com educação, com o mínimo ali de bom senso, né, nunca fui de fazer nada de baderna, nada disso que eu tô falando, mas eu digo assim, se precisar de ser um pouco mais duro, que sejamos de alguma forma para lutar, né, pelo aquilo que a gente acredita que vai ser bom para nós e ao mesmo tempo para a sociedade, né, porque que a sociedade que não tem cultura realmente
o ganho ali adoece, não é tão... né? A perda não é... A sociedade que não tem E a cultura perda não é... adoece. Exatamente, adoece. E a perda não é tão visível, né? Não tem ferida, né? Não tem casca. O braço não cai, então as pessoas não veem, né? Quando outras coisas são mais vistas, então o dinheiro já vai para ali porque já está vendo, né? E a saúde mental é uma coisa que demora para a gente se dar conta que está doente. Para a gente admitir, né? Então, e depois para se dúvida. tratar. E ela é muito invisível, né? Então, justamente o que você falou, como não é uma ferida que a gente consiga enxergar, né? Demora para ela ser cuidada, né? Mas é importante a música. Mas a música tem isso. E a gente usa a música diariamente, né? Para esse tipo de coisa. Para se divertir, para se emocionar, para descarregar, né? Para homenagear. A gente usa o tempo todo. A outra frase, mas às vezes a gente frase feita, né? Quem canta seus males espanta. Então, pois é. A sabedoria popular aí, de novo, né? Então eu vi o Pondé falando esses dias, o filósofo, que perguntaram para ele: o que você acha desses ditados populares aí de rodoviários? Ele falou: cara, esses ditados que são tão antigos, que perduram tanto, mas tanto, tem alguma coisa ali. Sabe aquela coisa que a avó fala: hora de comer, hora de comer, hora de brincar, hora de brincar. Essas coisas mais simples, quem canta, essas males espanta. As coisas mais simples, às vezes, é o que a gente está deixando de lado. A gente quer ser especialista em fazer gol de bicicleta, mas a gente ainda não aprendeu a tocar a bola pro lado, né? Mais ou menos isso. E a música ajuda. Isso aí. Obrigada, Rafinha, mais uma vez, por ter aceitado o convite para esse bate-papo. A gente espera você, a universidade também está de portas abertas para ações conjuntas. A gente tem muitos talentos nasceram aqui, né? O próprio Teteco, nosso colega de faculdade dos bancos de jornalismo, o Diogo também foi nosso aluno, né? Então a gente tem esse orgulho aqui na comunicação social de ter sido palco, né, de muitas canções também, né? O Toninho, embora não tenha estudado com a gente, sempre estava aqui na comunicação há uns anos atrás. Então é muito bacana receber a música, né, que aqui é o nosso palco também aqui na comunicação. Então, obrigada e até a próxima. E vamos encerrar com mais uma canjinha, né? Mais uma canjinha, vamos lá. Obrigado pelo convite. Não é canja mais, né? Já estou exagerando. Imagina. Eu me senti honrado de representar o coletivo aqui. Um beijo para todos meus parceiros do coletivo. Beijo para o Pedrão Rubim, beijo para a Lu e para todos os irmãos que, de alguma forma, estão aí segurando a onda, né? Passando por essa travessia e tendo fé de que a música... a gente pode se ajudar e também ajudar o próximo. Essa música que eu vou cantar agora, que ela conta a história de um florista que viveu a vida inteira aqui em Taubaté, e um dia o Renato falou assim: vamos compor músicas sobre personagens de Taubaté. Ande pela rua como um gavião que come música e pensa em alguma situação que realmente seu coração é tocado. Não uma música sobre Mazzaropi ou sobre... Monteiro Lobato, não, pensa numa coisa que toca o seu coração de taubatiano. E aí eu lembrei desse florista e fiz essa canção que se chama Garupa e que o Renato acabou participando depois comigo também. Viva o coletivo! Gravata bem amarrada, camisa reaproveitada, a avenida é sua estrada, ele vende flores. A rua é seu escritório, sua rosa não vai para um velório, inspiram amores. De bairro em bairro até o centro, pedala atrás de movimento, pra aliviar o sofrimento, ele vende flores. Corta caminho pela praça e até entrega a flor de graça, se o pobre tem amor. Num bar, ao som dos nossos cantores. Aí vem o trajeto, aquele bem taubatiano. Na ponte seca vai seguindo o trilho, já é filho desse chão. Um
olhada em cada igreja, vai pedindo proteção. Na ida conta sua história, na volta conta seu dinheiro e até arrisca algumas notas. Admira um violeiro, já vendeu em restaurante fino e no bar simprão da faculdade. Viajou o mundo inteiro sem sair dessa cidade. E Taubaté, pedala olhando pra frente, mas vive olhando pra trás. No colo um buquê de flores e na garupa algumas dores que ele não quer mais, que ele não quer mais. Então ele estufa o peito, o jeito é tirar o espinho, seguir pedalando sozinho, deixar florida a nossa gente insistentemente. Com a dor da idade, oferece flores, desejando felicidade. Que lindo. Viva o coletivo! Muito bom, muito obrigada pelo presente, pelas flores. Muito bom, parabéns. Obrigado também. E até a próxima, Rafinha. Obrigada por estar conosco. breve. Até breve. Até breve. Até breve. Muito Até em o breve. próximo. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação do Rafinha Acústico nessa construção do Fórum de Extensão Unital por uma Sociedade Melhor. Queria aproveitar também para convidar vocês a acompanharem as nossas discussões do Fórum durante todo o mês de maio, pelas nossas redes, canal do YouTube da TV Unital, nosso IGTV, nosso Instagram e pela FM Unital. É muito importante a sua participação. Até a próxima!